Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô, vamos para aquele vídeo mais técnico falando sobre a modalidade 2A que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro de Ioiô do ano passado, aí no finalzinho do ano passado, 2021. A gente vai dar uma olhada aqui nas apresentações, nos freestyles, fazer alguns comentários, certo? 2A é uma modalidade que, na minha opinião, é bem difícil de você pegar o jeito, né? Requer ioiôs específicos e a gente vai dar uma analisada aqui nos freestyles, beleza? Então, vamos lá. Para começar aqui, vamos ver o vídeo do Eduardo Moma. O ioiô que ele usou, ele mesmo não sabe. Ele falou que era um ioiô mais antigo que ele tinha lá, ele não sabia direito qual modelo que era, então vou ficar devendo essa informação. O Moma, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, ele é um dos pouquíssimos que participa de todas as categorias, todas as modalidades. E nesse caso aí da 2A, ele jogou menos do que 3 minutos, né? E eu acho que isso faz sentido porque, olha só, ele começou a apresentação muito bem, na minha opinião, né? Ele tá com alguns pontos aí, ele ainda não cometeu nenhum erro, certo? E fazendo uma manobrinha de cada vez, ele consegue um ponto de cada vez, tá? Então eu acho isso uma boa estratégia para quem quer participar de repente, né? Não tem tanta manobra, né? Então ele começou bem, claro, alguns errinhos ali, mas nada muito grave não. Tá? E o que eu queria falar a respeito da modalidade 2A em geral? É que assim, a gente vai ver aqui que nenhum dos jogadores fez uma pontuação ali, um score de muitos pontos não, tá? Então a pessoa que mais faz pontos, tá, no Brasil, ela acaba não fazendo tantos pontos assim, né? Aí o Moma teve alguns errinhos, mas só pra comentar com vocês que, então o que acontece? A pessoa que mais faz pontos no campeonato, né, na categoria 2A principalmente, não faz tantos pontos. Então um erro que você tenha, né, um clique negativo ali de uma perca de controle, um erro que você tenha, pesa muito. Essa manobra que ele ia fazer era muito boa, né, só que ele acabou errando, então eu não dei a pontuação devida ali, tá? Mas, então, um erro pesa demais, tá? Mais do que nas outras modalidades, mais do que na modalidade 1A, que eu já vivo dizendo que pesa bastante, tá? O Momo usou alguma música de algum jogo, eu acho que algum jogo do Super Nintendo, do Nintendinho, sei lá. Não, eu não conhecia, mas pela cara eu acho que é uma música assim, tá, pessoal? Dando uma analisada aqui na colocação, né, o Moma ficou em quarto lugar, ele teve uma pontuação baixa na questão de coreografia, construção, controle corporal, showmanship, né, que é o entretenimento do público, teve algumas penalidades ali, né, por conta da troca de ioiôs, e terminou ali com 20,4 pontos, né. Mas é legal que talvez se o Moma tivesse jogado 3 minutos ao invés de 2, talvez ele tivesse repetido manobra, o que não ia contar ponto, e ele ia perder ponto ainda pelos erros que ele ia cometer, então é uma ideia interessante, tá? O próximo jogador sou eu usei um par de D3 Down da Magic Yoyo, tá? O que eu posso dizer? O ioiô da Magic Yoyo, o D3 Down, eu acho que ele é meio inconstante, né? O par que eu tenho, que eu usei, é muito bom, tá? Eu consegui ajustar e deixar muito bom, mas quando você compra, às vezes ele não é tão... ele não vem tão ideal assim, tá? O que eu decidi fazer, pessoal? Nessa modalidade, vocês veem que eu vou fazer um elemento por vez, uma manobra por vez, né, aos poucos. Aí o começo eu acho que eu comecei muito bem, eu comecei sem errar. E de todos os participantes, eu fui o que menos errou. E lembra que eu falei pra vocês agora há pouco que mais do que nas outras modalidades, um clique negativo pesa pra caramba na modalidade 2A? Pois é, como eu fui o que menos errou, eu fui o mais privilegiado nesse sentido, né? Eu perdi menos pontos do que as outras pessoas e isso me deixou em primeiro lugar. De verdade, galera, das 5 modalidades de ioiô, eu também jogo um pouco de todas. 2A é que eu me sinto menos confortável, 2A que eu acho mais difícil, é que eu tenho menos domínio, tá? E, digamos assim, eu realmente não esperava nada que eu fosse ganhar, tá? Não esperava mesmo. Eu saí feliz do palco, na verdade eu cheguei em cima do palco super triste por causa da modalidade 3A, que eu tinha treinado bem mais e tinha dado um nozão no meio. Aí, né, pelo menos eu fui bem, eu errei bem pouco na verdade, eu acho que eu errei até menos do que várias vezes que eu treinei em casa, tá? Eu fiz várias vezes essas manobras aí que vocês estão vendo, que é uma espécie de variações de volta ao mundo. Algumas manobras eu faço repetida, né, e daí eu não dou ponto, mas eu fiz várias vezes manobras do estilo volta ao mundo, né, e algumas variações porque eu acho mais fácil. Aí eu tentei sincronizar com a música, e aí outro ponto que eu queria falar, eu peguei uma música que tinha quase 5 minutos e cortei os pedaços que eu queria pra dar certinho
os 2 minutos e 20, 2 e 30 que meu freestyle tinha. Então eu não usei 3 minutos também, por um motivo similar ao do Momo, eu não tinha manobras para 3 minutos, tá? Aí eu fiz uma manobra que eu acho legal, mas eu acabei errando, né, fazendo o ioiô parar. Mas, de novo, não foi, em número de erros eu não tive tantos erros, então isso me ajudou bastante a ter uma pontuação consistente, tá, pessoal? De novo, várias variações aí de manobras que eu uso voltas, que eu uso manobras no estilo volta ao mundo, né, que os dois ioiôs estão no dorminhoco, porque eu acho mais fáceis, pelo menos, e aí eu consigo um pontinho de cada vez, tá? Aí no finalzinho já não tinha manobra, eu repeti alguns elementos, tá? E aí eu tentei terminar junto com a música, foi tudo treinado isso, né? Pra realmente parecer que, ó, eu treinei e terminei a apresentação, tá? De novo, pessoal, eu acho que eu não fui tão bem assim, mas eu tive poucos erros. E isso ajuda muito, né? Porque, como eu falei, modalidade 2A é complicadíssimo na questão dos erros. Porque vocês viram ali, eu errei pouco e mesmo assim eu não fiz muitos pontos. Eu terminei com 19, né? De acordo comigo mesmo. O que não é muita coisa, né? E a gente vai ver que os outros jogadores também não fizeram muito mais do que isso. Então, cada errinho pesa pra caramba. E como eu errei menos do que os outros, né? Isso me deixou com bastante vantagem. Fora a questão que eu acho que coreografia, controle do corporal, uso do espaço, né? Por exemplo, a manobra que eu pulo por cima, a manobra que eu deito no chão. Eu acho que isso chamou um pouco mais a atenção e junto com um número reduzido de erros e um pouco de sincronia com a música, porque eu cortei as partes específicas que eu queria, né? Eu sabia a ordem das manobras que eu ia fazer. Isso me ajudou e me deixou em primeiro lugar, o que foi uma baita surpresa. Nunca na minha vida eu ia esperar ganhar a modalidade 2A, para ser bem sincero com vocês. Agora vamos ao jogador Luiz Augusto, pessoal. Luiz Augusto, que foi na minha escola em 2008 ou 2010, eu não tenho certeza agora o ano, né? Campanha da Fênix, eu era um aluno, eu nem jogava ioiô de rolamento, né? O Luiz Augusto, que é pentacampeão brasileiro de ioiô, ele ganhou essa modalidade aí 2A em 2004, 2005, 2006, 2019 e 2020, tá? O que acontece, pessoal? Ele usa um par de Yo-Yo Joker Vortex que não existe mais, pelo menos até onde eu saiba, acho que a Yo-Yo Joker não existe mais. Você vê que ele faz algumas manobras aí jogando o ioiô pra cima, que eu acho bem difícil, principalmente quando são os dois ao mesmo tempo, tá? Então ele começou bem, ele teve um errinho ali mais no começo, que eu até não comentei, que o ioiô caiu no bolso, mas como foi acidental, eu dou ponto negativo, né? Se fosse de propósito, era outra história. Então ele começou bem, o Vortex, esse ioiô eu acho excelente, sensacional mesmo pra jogar, uma pena que não exista mais, tá? Porque senão eu recomendaria totalmente. O que acontece, pessoal? Ele bota uma música ali no estilo de reggae, digamos assim, e vai jogando tranquilinho, né? Alguns elementos repetidos aí que eu acabo não dando ponto, mas algumas variações com volta ao mundo ali que acabo dando ponto, né? Aí o que acontece? O que prejudicou bastante o Luiz Augusto dessa vez foi... várias vezes o ioiô parou de girar. Então ele tava jogando e o ioiô parou. Essa manobra é muito difícil, tá? Eu nunca cheguei nem perto de conseguir fazer, tá? Mas assim, no geral, apesar dos erros, apesar do ioiô ter parado ali, o Luiz Augusto começou, na minha opinião, muito bem, tá? O problema é o seguinte, aí a gente começa a ver alguns elementos que a gente já viu antes, então acaba não pontuando do mesmo jeito, né? Então isso impacta também na variação das manobras, né? Quando você repete muitos elementos, tá? Então, aí foi um erro mais delicado, porque, como eu falei pra vocês, além do cada errinho pesar bastante na pontuação final, né? O que aconteceu, o Luiz Augusto aí, ele parou os dois ioiôs, então ele teve 2 pontos perdidos de penalidade, tá? Mas enfim, pessoal, ele continua jogando aí ele faz algumas manobras que eu acho que são elementos repetidos, então eu fico até um pouco na dúvida, mas eu acabo não pontuando tanto, né? Eu até acabo não pontuando, porque por mais que ele tenha acertado, eu acho que ele repetiu o elemento, então eu não considero isso. Essas manobras aí que são os que ele acabou de fazer que eu dei 2 pontos, eu acho muito difíceis mesmo, que são os Tanglers, tá? Eu não sei fazer ainda, tenho que aprender, tá? Mas aí algumas manobras como meia-lua em cima da cabeça com os dois ioiôs, é uma pena que ele acaba errando um pouco, mas são manobras bem difíceis mesmo, tá? Eu pelo menos acho, certo? Algumas perdas de controle e alguns errinhos que, de novo, eu vou falando, vai impactando bastante. E você percebe que até a metade do freestyle, a pontuação dele, o score, ele subia bastante, mas da metade pro final não subia do mesmo jeito. Isso acontece porque ele teve alguns erros e vários elementos repetidos. Eu acho que esse foi o principal problema aí, né, que complicou um pouco e impediu ele de ganhar, né, de novo a categoria
2A, certo? O Luiz Augusto, que é muito influente, principalmente nas escolas ali de São Paulo e da região, certo? Enfim, pessoal, ele acabou repetindo mais um elemento, acabou errando o finalzinho, certo? Mas, olhando aqui os resultados, o que aconteceu? Ele ficou em terceiro lugar, ele teve ele perdeu 5 pontos ali de penalidade, porque em 5 ocasiões ele fez o ioiô parar de girar, né? Então isso prejudicou bastante. Mas também tem a questão da sincronia com a música, que ele botou uma música de fundo, mas não necessariamente sincronizou tanto. E também os elementos repetidos e os vários erros que fizeram a pontuação ali do Technical Execution, que foi de 27,4, fica bem mais baixo do que o do Juan, do que a pontuação do Juan e a pontuação minha, pessoal. Mas eu tenho certeza que no futuro aí ele vai jogar bem pra caramba e pode com certeza ganhar de novo. Vamos agora para o Robin Juan, o Juan que já foi campeão brasileiro dessa modalidade também em 2018, e eu sinceramente achei que ele ia ter ganhado, ele ia ter vencido, né, em 2021 quando eu assisti a apresentação dele. Ele jogou com um par de macaron, ou macaron, eu não sei qual que é a pronúncia certa, da Top Yo, e assim, eu não conhecia esse ioiô, mas eu achei excelente, tá? Então se você que tá vendo o vídeo aí quer começar a jogar 2A, o macaron é uma excelente opção, tá? Já vou avisando isso. Ele começou com várias manobras, ele começou com aqueles tanglers que eu acho super difíceis, e a gente vai ver o seguinte, pelo menos pra mim aqui, né, porque eu tô clicando, esses não são a pontuação oficial que você tá vendo aí embaixo, né, do jogador, pra mim o Juan ele teve muito mais ponto positivo do que eu, né, muito mais cliques positivos, muito mais elementos, muito mais manobras, só que ele também teve mais erros do que eu, né, pra alguns juízes, principalmente, isso acaba pesando mais. Mas o que acontece, pessoal? O Juan, em 2021, eu sei que ele treinou pra caramba a modalidade 4A. E daí ele acabou não treinando tanto quanto ele poderia a modalidade 2A, certo? Então, eu acho que ele acabou improvisando algumas coisas, talvez não estava totalmente afiado às manobras que ele ia fazer, talvez ele tenha esquecido alguma manobra ou outra que ele quisesse ter feito. Mas aí, ó, manobras muito difíceis em cima da cabeça que eu falo pra vocês, eu acho muito difíceis mesmo, tá? Eu ainda não aprendi, certo? E assim, pessoal, pelo menos até o começo ele tá tendo uma boa presença de palco, ele tá tendo uma boa energia no palco, acho que isso é uma coisa que faz sentido também na modalidade 2A. Várias manobras difíceis, vários elementos, e assim, essa primeira metade muito boa. Mas assim como no caso do Luiz Augusto, a segunda metade aí não foi tão boa quanto a primeira, né? Ele começa a ter mais erros, né? Começa a ter alguns problemas aí, algum ou outro elemento repetido, mas assim, em questão de dificuldade de manobras, eu acho que ele fez as manobras mais difíceis. Acho não, com certeza ele fez as manobras mais difíceis. Ele e o Luiz Augusto, devo dizer, tá? Aí foi um erro um pouco mais tenso, né? Porque eu achei que ele tinha dado nó no ioiô, mas ele deu uma puxada ali e conseguiu desenroscar e continuar a vida normalmente. E assim, ó, muitas manobras, muitos elementos, várias variações em que ele joga por, digamos assim, faz as voltas por dentro do braço, por fora do braço, cruzando os braços de um jeito, cruzando os braços de outro. Eu acho que fazendo isso e tendo consistência, você consegue ter uma pontuação bem alta na modalidade 2A. Essa manobra eu achei bem legal, vou tentar roubar pra mim qualquer hora. Eu acho que também faltou um pouquinho, talvez, de sincronia com a música, né? Às vezes a música tava meio paradona ali, ele tava jogando a todo vapor, ou às vezes o contrário, a música tava a todo vapor, ele dava umas paradas, né? Mas em questão de manobras, eu acho que ele foi o melhor sim, tá, pessoal? Manobras difíceis aí no pescoço, infelizmente alguns erros, né? Você vê que ele tá com 10 erros, 11 erros agora, o que não é tão pouco assim, principalmente considerando, né, que a gente no Brasil não faz tantos pontos positivos, né, então cada erro pesa mais, né, do que outras modalidades, né, no caso da modalidade 2A. Manobra de costas que eu acho difícil, algumas perdas de controle, infelizmente, né, manobras difíceis aí embaixo da perna, então ele jogou muito bem na minha opinião. Olhando aqui os resultados, isso aqui é interessante de explicar. Tá vendo que eu fiquei com 53,8 pontos e o Juan ficou com 50,4 no critério de manobras? O que isso quer dizer? A pontuação máxima é 60, certo? Então por que nem eu e nem o Juan tiramos 60 pontos, já que quem tira 60 é quem faz mais cliques? Porque foi mais de um juiz. Então quando ninguém tira 60, quer dizer o seguinte, para um juiz eu tive mais pontos, no caso ali, e para outro juiz o Juan teve mais pontos. No caso, se eu fosse julgar, né, digamos assim, se eu fosse dar uma olhada em terceira pessoa e fosse julgar, eu teria dado mais cliques pro Juan também, tá? Mas é só para explicar que para um juiz o Juan fez mais cliques que eu e para outro juiz eu fiz mais cliques que o Juan.
né? Para esse outro juiz, provavelmente a questão dos erros impactou bastante, né, na pontuação do Juan, certo? Mas o Juan também teve uma execução interessante, ele teve uma penalidade apenas, apesar de ter tomado um tempinho. Mas o que complicou ali, eu acho que foi um pouco a questão da uso da música e da coreografia, né? Eu acho que esse foi o principal fator. Eu achei que o Juan ia ganhar nesse ano, o Juan achou que ia ganhar nesse ano, né? Foi bastante surpresa, eu acho que foi a zebra do campeonato eu ter vencido, tá? Mas o Juan jogou muito bem, ele tem muitas manobras, eu acho que as manobras mais difíceis do campeonato desse ano, pelo menos, foram dele, sem dúvida alguma. Agora vamos ver aqui o Wellington Sanches, que foi o último jogador aí a se apresentar. Ele usou um par de Hornet da Duncan. É um ioiô muito bom também, foi neles que eu aprendi um pouquinho de 2A, que eu comecei a jogar 2A foi com o Hornet, foi o primeiro ioiô de 2A que eu tive, né? Comecei com um par desse. Assim, pessoal, o Wellington, ele é alguém, digamos assim, da velha guarda. Na verdade, a maioria das pessoas que joga 2A, né? Sendo bem sincero. Mas o que eu queria dizer? Essas pessoas, elas são muito consistentes na questão de fazer várias voltas e voltas em seguida, né? E várias manobras assim que são repetitivas, né? Você vê que ele tem um domínio ali das voltas e voltas muito grande, né? Eu acabo errando mais do que ele nessas manobras aí, certo? E olha que ele ficou em último e eu fiquei em primeiro, mas ele tem um domínio maior do que eu para voltas e voltas. Essa manobra aí, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade, mas ele até que consegue fazer. O Wellington, ele participou do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, lá em 2004, 2005, 2006, mais ou menos nessa época aí, né? E acho que 2004 e 2005 principalmente, não tenho certeza agora de cabeça. E assim, pessoal, o que eu posso dizer a respeito do Wellington? Ele colocou uma música de fundo, mas não montou exatamente um freestyle que combinasse, né? Lembra que eu falei pra vocês, eu peguei uma música de 5 minutos, editei, cortei uns pedaços, picotei justamente pra ficar do jeito que eu queria, pra combinar com a apresentação que eu tava fazendo. Então acho que isso me auxiliou também, tá? Tem outra coisa também a respeito do Wellington, que ele faz várias manobras, vários elementos repetidos, como a gente percebe e vai perceber, né? Ó, voltas e voltas normal de novo, então isso, como ele já fez antes, eu não dou ponto, certo? E cada erro, perca de controle, eu tiro ponto. Isso faz com que a pontuação dele não suba tanto, tá? Mas tem outro aspecto também que eu reparei aqui, que eu acho que poderia ajudar, de repente, o Wellington a evoluir mais na modalidade 2A e, de repente, ter uma pontuação melhor, fazer um freestyle melhor, que é assim... eu acho que ele é o oposto de mim no quesito das manobras que ele escolheu. Como assim? A gente viu, eu falei pra vocês que eu fiz muitas e muitas variações daquelas manobras que são volta ao mundo. Como assim? Que eu faço giros com o ioiô enquanto os dois estão no dorminhoco, né? Volta ao mundo, né? Certo? Às vezes um girando num sentido, outro girando no outro, às vezes eu cruzo os braços, né? E eu fiz poucas voltas, manobras que são essas repetitivas, que são voltas e voltas, digamos assim, porque eu acho mais difícil de controlar. O Wellington, eu acho que se ele fizesse o contrário, né, tentasse fazer alguns elementos a mais aí, que são, digamos assim, volta ao mundo, né, que os dois ioiôs ficam no dorminhoco e fizesse de repente com o braço cruzado, ao redor do corpo, de um lado e de outro, eu acho que ele ia ter uma pontuação legal, porque na minha opinião não são elementos tão difíceis para você incorporar, tá? E aí ele acabou terminando com uma pontuação baixa, né? Mas foi muito legal ele ter participado e fica aí o registro. Então o Wellington terminou em último lugar aí com uma pontuação menor em, acho que praticamente todos os critérios, ali quase todos, né? Mas é legal ver ele participando, né? Ele teve a menor pontuação no critério de Technical Execution, que são os cliques ali que eu vi, que é o que a gente estava vendo agora há pouco, né? Porque ele teve vários elementos repetidos, alguns errinhos e principalmente, né? Ele fazia, digamos assim, voltas e voltas, 15 repetições. E daí você só dá um ponto, porque é só um elemento, né? Então tem isso também nos campeonatos da categoria 2A, pessoal. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Aqui a gente fez uma análise dos competidores do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2021 da modalidade 2A, que na minha opinião é uma modalidade difícil. Se você que assistiu o vídeo até aqui, aproveita para se inscrever no canal, para dar o joinha, para deixar o seu comentário e diz aí, você tem interesse em aprender outra modalidade de ioiô, por exemplo, a 2A? Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!